Show. Legal. Deixa eu arrumar a luz e o som aqui. Vamos ver. Parece que o convidado já tá aqui. Deixa eu ver. Aqui, o doutor Eduardo. Enviei o convite pro nosso convidado. Então vamos começar a se organizar aí para iniciar. Opa, olha quem tá aí. Olá, Doutor Eduardo. Satisfação. sempre um Obrigado, prazer. obrigado por aceitar o convite aí. Tá escutando bem? Tá ótimo, tá perfeito. É mesmo? Opa, legal. As pessoas estão começando a adentrar aí a live, né? Então a gente já Bacana, pode, daqui a pouquinho, já começar a falar. Legal. Tem um número de pessoas ali bacana. Então vamos começar, né? legal. 17h59. Em geral, essas lives, o Instagram, ele permite até 1 hora de live, né? A gente às vezes Legal. acaba antes, né? Depende se esgotar o assunto ou não. Eu acredito que o assunto de prótese de mama, ele rende bastante, né? Tem muita coisa para se conversar. Então não vai esgotar o assunto hoje, mas é bacana essa troca de experiência, de informação, a gente conversar um pouco, para o pessoal eventualmente conseguir aproveitar as informações justamente para poder fazer melhores escolhas, né? Doutor Eduardo, eu gostaria que o senhor se apresentasse, então, primeiramente. Boa noite a todos. Obrigado, Rodolfo, pelo convite. É uma grande honra para mim rever o amigo e conversar sobre esse assunto de uma relevância na nossa profissão. Bom, meu nome é Eduardo Favarin, eu sou cirurgião plástico, eu atuo em Criciúma há 15 anos e temos uma clínica aqui. Eu fiz faculdade aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e fiz residência de cirurgia geral no Hospital Universitário de Florianópolis. E depois fui para São Paulo, onde fiz cirurgia plástica no Hospital Brigadeiro, aonde eu tive a honra de compartilhar aí 3 anos, 3 saudosos anos com o colega Rodolfo, um grande amigo. Que bacana, show de bola. Até sobre esse assunto, não é o assunto da live, mas uma coisa bem interessante assim para as pessoas que estão acompanhando, que sempre me chamou muita atenção no Eduardo, foram as origens dele. E eu gostaria que você falasse os colégios que você estudou na época da sua infância, até chegar hoje o doutor Eduardo, ele é uma figura frequente em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, nos corredores do Einstein, fazendo reciclagem. Então, ele, apesar de morar numa cidade do interior de Santa Catarina, é um profissional extremamente atualizado nos assuntos referentes à cirurgia plástica. E eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas origens, os colégios que você estudou quando você era criança. Eu achava muito bacana a sua história. Eu atuo profissionalmente em Criciúma, que é uma cidade aqui de médio porte, no sul de Santa Catarina. Eu escolhi vir para cá porque a minha cidade natal se chama Turvo, é uma cidadezinha de 15 mil habitantes. E lá eu vivi até os 14 anos de idade. Naturalmente lá só tinha colégios públicos, né, colégio municipal, foi aí lá que eu estudei até a oitava série. E o segundo grau eu fui fazer um colégio agrícola em Camboriú. E a ideia era voltar, retornar. Meu pai tem uma plantação de arroz e a ideia era essa. Mas no meio do caminho acabei optando por Então, fazer então, medicina. então saiu das lavouras de arroz para se tornar um cirurgião plástico. Com Isso eu achei certeza. bem bacana. E tem um outro fato, só antes de começar no assunto, que você conheceu uma pessoa muito especial. Você foi para São Paulo para estudar, né? Mas você voltou de São Paulo com uma bagagem maior, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também. Sim, isso é algo que a gente compartilhou, é uma história bacana, né? O Rodolfo participou disso.
Eu acabei conhecendo a minha esposa na residência. O ano que nós entramos foi 2004. A minha esposa, a doutora June, que é cirurgiã plástica, também estava no Opa, segundo ano. ela Júnior. Isso, que E legal. acabamos namorando esse período e hoje estamos aqui, já casados há 15 anos, temos um filho de 7 anos e segue a Que vida. bacana. Show de bola. Doutor Eduardo, eu gostaria de saber do assunto que a gente vai falar, prótese de mama, o que que ele representa na sua prática clínica e no consultório de vocês. A cirurgia das mamas, estatisticamente, seja no mercado no país, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, é a cirurgia mais prevalente. A cirurgia de prótese de mama responde por 30 a 40% do nosso movimento. E as cirurgias envolvendo as mamas, 50 a 60%. Mamas redutoras, mastopexia com prótese. Mas o aumento simples da mama, 30% do nosso movimento. É, então, numa estatística geral, né, a prótese de mama e as cirurgias associadas, ela tem uma relevância muito grande, né? Praticamente mais da metade da prática Sim, clínica, né? Acho sim. legal, legal. Eu costumo E falar para que, os pacientes que isso é o meu feijão com arroz, né? É o que eu isso. mais faço. Eu vou começar com perguntas bem leigas, até algumas eu tirei da internet, justamente para a gente só iniciar o assunto, para depois a gente poder aprofundar mais, tá? Eu gostaria que você falasse qual que é a importância psicológica para a mulher, a estética da mama. Por que que é uma cirurgia tão procurada? O que que chama a atenção na mulher, a estética da mama? Bom, isso é até difícil para os homens entenderem, né? A mama está relacionada, além da estética, à amamentação, ao sentimento de mãe. Então, a cirurgia estética da mama vai muito além do puramente de uma cirurgia de contorno corporal. Ela influencia diretamente na autoestima. As mulheres, às vezes, as meninas, adolescentes, não querem sair de casa, se sentem inferiorizadas em relação às colegas, porque a mama é muito pequena. E aí elas vêm, muitas vezes, antes dos 18 anos de idade. E não nos resta outra opção a não ser aceitar o caso frente a esse transtorno psicológico. Legal, legal. Qual que você diria que é a melhor indicação para a cirurgia de prótese de mama? Qual que é a paciente, como se ela existisse uma candidata ideal para a prótese? A Parece um... persona ideal. Isso. Acho que a persona ideal é aquela mulher com mamas pequenas, independente da idade, e que deseja um aumento no volume das suas mamas, eh, quer para se sentir melhor usando um biquíni, um vestido, no seu dia a dia. Eu acho que É. essa é a melhor indicação, né? É legal falar um pouco disso pelo seguinte, porque a gente hoje tem uma demanda muito grande por esse tipo de cirurgia, mas inicialmente a prótese ela era indicada para aqueles casos de hipomastia mesmo, né? A paciente que não tinha mama, né? Que era a única solução para ela. E Sim, agora, lógico, com o desenvolvimento das técnicas, hoje tem outras utilizações para prótese, né? Mesmo hoje a gente coloca prótese em pacientes com mama grande, às vezes reduz a mama e coloca prótese. Então tem muitas variantes técnicas, né? Mas é interessante que ela surgiu justamente para suprir aquela necessidade daquela menina que realmente não teve o desenvolvimento mamário, né? Apesar de hoje o uso da prótese ser quase que indiscriminado, vamos dizer assim, né? É uma quantidade, às vezes, até abusiva, né, do número de próteses, né? Bom, vamos seguir. Alguns assuntos bem rápidos, assim, eu gostaria de saber, em relação à prótese, prótese pode romper, doutor Eduardo? sim, isso é possível, né? Nos primórdios, as primeiras próteses apresentavam um índice maior de rotura. Com o passar dos anos, houve uma evolução dos materiais e hoje em dia é muito difícil. Nos É, primeiros anos, eu falo para as pacientes que é como se ela comprasse um carro e fundisse o motor.
Pode acontecer, mas é difícil. Hoje, Isso. usando bons materiais. Agora, ao longo dos anos, com o passar dos tempos, no 10º ano, 15º ano, a gente sabe que aumenta um pouquinho a incidência mesmo de rotura. E o que que você poderia dizer referente assim à necessidade de ter que trocar a prótese? A prótese tem validade? A prótese não tem validade, ela não, por exemplo, quem coloca uma prótese hoje, né, no dia 21 de abril de 2020, a prótese tem uma validade de 10 anos, então no dia 21 de abril de 2030 vai ter que trocar. Não, não é assim que funciona. As próteses, elas têm uma garantia, a maioria das marcas, de 10 anos, e enquanto a paciente estiver bem com ela, sem sintomas, vai seguindo a vida. Tem muitas pacientes que vêm com 10 anos, com 15 anos, me procurando, né? Vim trocar a prótese. Aí eu examino, tem alguma queixa? Não. Está satisfeito com o volume, com o formato da mama? Sim. E a mama endureceu? Não. Aí eu solicito algum exame de imagem para comprovar e se der tudo normal, eu peço para a paciente retornar em 4, 5 anos ou quando tiver algum sintoma. Olha aí, isso que o doutor Eduardo falou é muito legal, porque antigamente existia um conceito de validade da prótese, né? Sim, A gente trabalhou por muito tempo dessa forma. E conceito hoje de em dia 10 anos. os conceitos mudaram, né? Antigamente se trocava a prótese a cada 10 anos e hoje em dia o que dita é o acompanhamento, né? Bem legal, é isso mesmo. Paciente que coloca a prótese, ela pode engravidar? Sim, ela pode engravidar, ela pode amamentar normalmente. Talvez tenha um pequeno número de pacientes que não consiga amamentar, mas isso é uma minoria. O habitual é a gente falar, segue a vida, você vai conseguir engravidar, amamentar sem nenhum problema. Uma pergunta frequente de consultório. Depois da gestação, a mama com prótese, ela altera o formato? Não? O que que acontece após a gestação? Sim, a gente sabe que com prótese ou sem prótese vai haver alguma alteração no corpo, não só nas mamas, né? No corpo das pacientes. Porém, se a paciente tem um biotipo bom, ela é magra, essa prótese foi colocada num plano submuscular, é muito possível que essas alterações sejam mínimas. A paciente não ganhou muito peso durante essa gravidez. Eu tenho muitas pacientes que passam por uma até duas gestações e não precisa fazer absolutamente nada com a mama, né? Então, fatores genéticos, cuidados e Uhum, também eu acho que o plano aonde foi colocada legal. essa prótese influencia fortemente. Influencia depois da gestação, como que vai ficar, né? Sim, Uma paciente que ela tem flacidez de mama e ela deseja colocar prótese. Prótese de mama corrige a flacidez? O que que acontece? O que que você poderia falar? não, isso é um erro né, muito comum em que a paciente apresenta uma flacidez e aí alguém, o cirurgião propõe, vou colocar uma prótese bem grande para preencher a tua mama e não precisa fazer mais nada. Isso é uma grande armadilha, porque a prótese grande ela é mais pesada. Vai acabar que depois de alguns meses vai cair muito mais essa mama. Então a mama flácida ela tem que ser feita a mastopexia, né? Cicatrizes em L, em T. Aí tem que respeitar a indicação. A indicação é algo muito importante na cirurgia. Se você indicar errado, é um grande problema. Operar o errado tem como corrigir. Agora, a indicação é primordial. E às vezes as pacientes passam com 5 ou 6 cirurgiões e 5 falam, você tem que fazer uma mastopexia. E o sexto fala, não, não é necessário. E claro que ela vai prestigiar quem ela A, ouviu e gostou, o que ela queria ouvir, né? a lei do mais fácil. Se alguém falar para ela que existe uma maneira mais fácil, Exato. eventualmente vai ser uma ideia mais atrativa no ponto de vista, né, dela. Sim. Mesmo a gente sabendo que não vai resolver, né, ah, esse tipo de proposta ela é muito sedutora, né? Dizer que Exato. vai corrigir somente colocando uma prótese grande, né? E mais barato, né? Isso tem uma diferença que somente a colocação da prótese e os procedimentos de mastopexia, eles têm valores diferentes, né? Acaba saindo mais Sim. caro e esse é um outro limitante, né?
Eu gostaria que você falasse para mim, existe um medo muito grande, às vezes, das pacientes referente a câncer de mama, que é um câncer extremamente prevalente na mulher, né? O que você tem para me falar de câncer de mama e prótese? A colocação da prótese aumenta a chance da mulher ter câncer de mama? Não. Um grande estudo feito nos Estados Unidos demonstrou que as pacientes com prótese de mama tiveram o câncer detectado no estágio mais precoce em relação àquelas pacientes que não tinham prótese. Na verdade, a única explicação é que as pacientes com prótese eram mais cuidadosas e iam fazer os exames periodicamente. A prótese de mama ela não provoca câncer e, mais importante, ela não atrapalha o diagnóstico do câncer de mama. O paciente pode fazer ultrassom, mamografias após a inclusão da prótese. E as próteses são, inclusive, utilizadas muito comumente na reconstrução das mamas após câncer de mama. Então, se elas provocassem câncer, não seriam utilizadas nessas pacientes, né? Entendi. Assim, dos benefícios da colocação da prótese, né, estética da mama, tudo, isso eventualmente a gente já tem noção dos benefícios. Agora, assim, eu gostaria que você falasse assim, na prática clínica, quais as possíveis complicações, né, que uma paciente pode ter por colocar prótese? Uma das coisas, no caso, até para complementar a pergunta, no caso seria a contratura capsular, entre outras. Então, eu gostaria que você falasse das complicações referentes às pacientes que colocam prótese de mama. Sim. Uma vez eu fui num dentista e tive que colocar uma prótese, né, num dente. E a explicação no final do procedimento foi exatamente o que eu falo para os pacientes. Foi muito engraçado, eu falei isso para ele. Na verdade, a prótese, ela né, é algo, é um corpo estranho, ela não faz parte do próprio self, do corpo da paciente. Então, alguns cuidados terão que ser tomados. A complicação mais frequente é a contratura capsular. Ao longo dos anos, desenvolve-se o organismo tenta isolar esse corpo estranho do corpo e forma uma cápsula. Normalmente ela é fina e imperceptível. Todo mundo que tem prótese tem essa cápsula. Em algumas pacientes, com o passar dos anos, ela pode se tornar espessa, causar sintomas, desconforto, dor, e aí sim a necessidade de uma nova cirurgia. Troca-se a prótese, retira-se essa cápsula, e existem vários procedimentos para tratar Isso. essa cápsula, né? Uhum. Legal, É, a gente já falou. Pois não, pode falar. outras complicações, Rodolfo, é claro, com o envelhecimento a mama pode cair, pode sofrer a chamada pitose, né, acentuar a flacidez, isso requer manutenção daí, né? Novas cirurgias para correção. Bacana, legal. Até tem uma das pessoas, a Adriana, que está acompanhando, ela colocou ali também um tipo de complicação pós-operatória ali, Ah, que é eu vi. o Rippling ali, né? O Ripley, assim. E tem o Rippling, você gostaria de explicar para quem está assistindo o que é o Rippling? Sim, o rippling é aquela dobradura que se forma. Se você pegar uma prótese e olhar para ela, tem umas dobraduras normais. Muitas vezes em pacientes que têm uma cobertura, né, de glândula, de pele muito fina, é possível ver essas dobras através da pele. Uma paciente em pé, ou uma paciente em decúbito. Na verdade, tudo isso, existe um tratamento, que um dos tratamentos pode ser a lipoenxertia, a colocação de gordura nesse local, né, que acaba fazendo um espessamento dos tecidos e disfarça o rippling. Mas a melhor conduta é a prevenção. Como é que se previne o rippling? Nas pacientes muito magrinhas, que têm pouco parênquima, em que a gente faz o chamado pinch test, né, que se faz um pinçamento na parte de cima da mama, no polo superior, com menos de 2 centímetros, é uma boa indicação para se colocar a prótese por baixo do músculo, submuscular. A prótese muscular Prevenção. dificilmente, Uhum. exatamente, você vai ter o Daí rippling. dificilmente vai ter o Rippling, né?
Ah, legal, legal. Então, a gente conversou bastante de assuntos que são frequentes na internet aí, umas perguntinhas básicas. Eu gostaria de saber como que você avalia, quais os parâmetros que você utiliza para fazer a escolha da prótese. Quais os tipos de prótese que você dá preferência de uso, se tem só um tipo, os planos de colocação de prótese. Queria que você falasse um pouquinho da tua rotina dentro do seu Certo. consultório, de indicações. Bom, tudo começa com uma avaliação da expectativa da paciente durante a consulta, né? Eu gosto muito de falar pouco, escutar bastante, observar, mostrar fotos e a partir daí a gente começa a avaliar. Nem sempre a gente consegue chegar, resolver a expectativa da paciente. Às vezes a paciente quer uma mama, ela é baixinha, ela tem 1,50 m de altura e ela quer colocar 400 ml. Isso não é possível, né? Eu gosto muito de usar parâmetros de um cirurgião, o Rodolfo sabe quem é, um cirurgião do Texas americano, o Tebbets. E o Tebbets ele sistematizou essa avaliação. Ele tem 5 parâmetros. O mais importante parâmetro é a largura da base da mama. Imaginem, quem está assistindo, é possível colocar é, um, um conteúdo dentro de um continente menor? Não é possível. Uma mama com base, por exemplo, de 11 centímetros, a gente vai escolher uma prótese que tenha uma base próxima a isso. Não podemos colocar uma prótese com uma base de 13, 14 centímetros, extrapolar isso. Isso vai dar problema, essa prótese vai durar menos. Bom, em relação ao plano, eu gosto muito do plano submuscular. Acho que nós fomos um dos primeiros cirurgiões, Rodolfo, isso lá em 2005, a gente já estava fazendo lá no Hospital Brigadeiro em São Paulo. E quando eu retornei, vim para Criciúma, eu era um dos únicos cirurgiões aqui que colocavam no plano submuscular. E eu via pacientes muito magrinhas, que foram, né, que alguns meses me procuravam com um Rippling, e que a melhor indicação teria sido o submuscular. Então a gente saiu na frente, acho que o Rodolfo, da mesma forma, desde 2007 a gente vem colocando, né? E eu sou fã do plano submuscular. Nem todas as pacientes podem é, ter a sua prótese inclusa no plano submuscular. Porque pacientes que têm muita glândula, primeiro que elas não precisam colocar no plano submuscular, elas têm cobertura suficiente. Então, o plano subfacial ou subglandular vai muito bem também. Bacana, bacana. Show de bola. Quais os exames em geral que você costuma pedir para cirurgia? Alô? Bom, uma avaliação pré-operatória, a gente pede os exames de rotina, como se a paciente fosse fazer uma outra cirurgia, né? Um eletrocardiograma, raio-x de tórax, exames de sangue. E sempre exames de imagem. Pacientes até 35 anos, a gente pede ultrassom. Até 40 anos, ultrassom das mamas. Acima de 40, mamografia. Às vezes, mamografia e ultrassom. Se há alguma alteração nesses exames, a gente sempre pede uma avaliação para um mastologista. O que é muito comum, né, Rodolfo? Nódulos. Por se tratar de uma cirurgia muito comum, você aceita associar cirurgias junto com a colocação da prótese? Sim, com algumas restrições. A gente faz no máximo 2 cirurgias. A gente acabou, a gente fazia isso no passado, mais cirurgias, até 3 cirurgias, né? Hoje a gente está um pouco mais restritivo, mas eu costumo fazer assim, às vezes faço uma rinoplastia com prótese de mama, abdominoplastia com prótese de mama, é muito comum, né? Com pequenas lipoaspirações. Mas a gente, sim, faz associações, é possível. Dependendo da saúde da paciente também, né? Bacana, bacana. No caso, a paciente vai para o hospital, você faz alguma orientação pré-operatória? Você pede para a paciente fazer algum tratamento de pele? Tem alguma orientação que você costuma fazer para as pacientes antes de colocar a prótese? Não? Sim. Relacionado especificamente à prótese de mama, Rodolfo, a gente
pede para interromper o uso de anticoncepcional oral de 2 a 3 semanas antes da cirurgia. Porque o hormônio aumenta um pouco a chance de trombose e principalmente porque parece haver uma correlação do uso do anticoncepcional e o desenvolvimento de estrias. E isso sim é uma preocupação, né? Sobretudo em pacientes jovens. E também a hidratação da pele, um creme hidratante. 1 mês antes da cirurgia e normalmente 6 meses após a cirurgia. Ah, legal. Então, hidratação e suspender o uso de anticoncepcional. Exatamente. A paciente interna no dia da cirurgia e vai de alta no mesmo dia. Qual que é a sua rotina? Sim, normalmente os pacientes internam com 8 horas de jejum, de manhã cedo, essa cirurgia geralmente é feita pela manhã, e ficam 4, 5, 6 horas no hospital e recebem alta no mesmo dia. Ficam num sistema de hospital dia, que na nossa realidade não chegam nem a ir para um quarto. São Legal, cirurgias legal. mais rápidas, né? E o tipo de anestesia que vocês usam? A gente gosta de usar a anestesia geral com máscara laríngea. É um pouco diferente da intubação orotraqueal. É uma anestesia um pouquinho mais light, como se fosse uma sedação profunda. Né? Não há, acaba havendo um controle das vias aéreas, mas não há um uso tão grande de relaxantes musculares. Normalmente a gente observa que em 1 minuto, 2 minutos, quando elas acordam, elas já estão conscientes, conversando. Às vezes eu peço o celular do marido, do acompanhante, elas conseguem passar essa informação. Eu gostaria de falar para o pessoal que a gente está falando de prótese, depois eu vou tentar falar rapidamente, aproveitar o convidado da experiência dele para falar um pouquinho do levantamento de mama com prótese. Então, depois, quem quiser fazer perguntas, a gente vai tentar responder, tá? É, e essa cirurgia em geral, ela demora quanto tempo? Somente a colocação de prótese? Qual é a tua prática? Qual que é o tempo médio desse tipo de cirurgia? Normalmente, a simples inclusão dura em torno de 50 a 60 minutos. A gente acaba associando alguma lipoaspiraçãozinha de axila, de lateral do tórax, acaba aproveitando essa gordura muitas vezes para fazer uma lipoenxertia, para medializar um pouco mais as mamas. Então, quando é associado essas pequenas lipoaspirações, uns 20 a 30 minutos a mais, em torno de 1 hora e meia. É, tem alguma orientação no pós-operatório, em termos da recuperação, que você vê que diminui dor? Qual que é a tua prática em termos de prescrição de medicação, orientações pós-operatórias? A gente sabe que tem umas orientações hoje em dia modernas, que antes a gente tinha muito receio da paciente se movimentar, e hoje esses conceitos estão mudando, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, como que no pós-operatório você lida e orienta as suas pacientes. Bom, ao longo aí de 80% da minha vida profissional, a gente costumava restringir muito as pacientes. Pedir para elas não levantarem os braços por 15 dias, não lavarem o próprio cabelo nesse período, não dirigir por 15 dias. As pacientes, o calcanhar de Aquiles do plano submuscular é a dor no pós-operatório, que é uma cirurgia um pouco mais dolorosa. E aí, há cerca de 1 ano e meio, a gente vem fazendo a recuperação rápida, que a paciente, logo após a cirurgia, já começa a fazer movimentos de elevação dos membros superiores, dos braços. Olha aí. E vão para casa e fazem esses movimentos, repetem 3 vezes por hora. No dia seguinte, as pacientes podem dirigir, podem lavar o próprio cabelo, de tal forma que pacientes que têm um trabalho leve, por exemplo, trabalham em escritório, um trabalho burocrático, elas podem fazer essa cirurgia e 1, 2 dias após retornar às suas atividades, né, laborativas. E o que mais me impressionou foi a diminuição da dor. Na minha Bacana. opinião, 70% menos dor. Olha Então, aí, pessoal. Isso que o doutor Eduardo está falando é um conceito que mudou nos últimos anos, né?
Antigamente a gente tinha medo de deixar que as pacientes fizessem esforço físico. Hoje é lógico, a gente orienta no sentido de fazer alguns movimentos específicos, né? Não é esforço físico, mas a gente libera Exato. mais do que antigamente. Então, quer dizer, a gente está ficando mais destemido e observou que, de uma maneira impressionante, isso ajuda com que a paciente tenha menos dor, né? É um conceito bem diferente. Se mexe mais para doer menos, vamos dizer assim, né? Com a Exatamente, Rodolfo. orientação. Uhum. E tempo é dinheiro. As pessoas precisam trabalhar. Nos primeiros anos, se a paciente não vinha tendo uma disposição de pelo menos aí 15 dias para fazer um repouso, eu não operava. Eu falava, não, você volte um momento. E hoje isso mudou. Então, os pacientes podem operar e voltar ao seu trabalho e continuar ganhando dinheiro, tocando a vida. Então, também tem esse aspecto positivo da recuperação rápida. Bacana, bacana. Então tá, vamos começar agora a tentar, eu vou seguir com as perguntas, mas agora eu vou também tentar ler as perguntas das pacientes. Então, eu vou tentar achar quem já deixou pergunta feita, né? E começar a conversar um pouco a respeito disso. Então, primeiro vai ser uma pergunta minha mesmo, só para eu começar a procurar as perguntas de quem já deixou, que seria o seguinte: a gente falou inicialmente de prótese de mama, propositalmente, mas a gente sabe que tem muita gente que está interessada em outros tipos de procedimento de mama, que é retirada de excesso de volume, né, que é a diminuição da mama, com melhora do formato, às vezes é retirar volume e colocar prótese, ou eventualmente tem muito excesso de pele, ela quer reposicionar a mama e aumentar com prótese. Então, são os procedimentos de mamoplastia com prótese, ou a mastopexia, o levantamento com prótese. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua experiência, se vocês têm feito muito aí, como que está a prática disso, que é a redução de mama com colocação de prótese. Apesar de parecer um contrassenso, eu gostaria que você explicasse se você acha que isso faz sentido, tirar glândula e substituir por prótese. A mamoplastia redutora também é muito prevalente. Existem muitas pacientes que desejam reduzir a mama. De uma forma geral, as pessoas pensam que hoje em dia todo mundo quer aumentar a mama. Mas não, no consultório vem muitas mulheres com a mama grande e de longa data, incomodando há muitos anos, e elas querem uma redução. Não é para todo mundo, Rodolfo, essa substituição, né, da prótese, do parênquima, da glândula mamária por prótese. Porém, algumas pacientes se beneficiam dessa técnica. Pacientes que têm uma mama muito flácida, muito gordurosa, aonde o tecido não vai dar sustentação para essa mama, é interessante, às vezes, ressecar um pouco do tecido glandular e colocar a prótese. Eu sempre gosto do plano submuscular, deixando uma alça muscular lateral, né, no tórax. Essa alça muscular sustenta a prótese, dá um resultado mais duradouro e também eleva a prótese um pouco mais e medializa um pouco mais. É o que as pacientes gostam, né? Legal. Eu não gosto assim, de fazer grandes reduções, por exemplo, tirar 500, 600 gramas de uma mama e colocar uma prótese. Pacientes que têm uma mama muito volumosa, eu acabo falando que você está num caminho contrário à prótese. Você quer reduzir, e a prótese é muito. A indicação primária da prótese é aumentar a mama. Uhum. Mas, por outro lado, tem muitas pacientes que têm uma mama que não é volumosa e é flácida, caída. Muitas vezes até a mama tem um pequeno volume. Essa é a paciente ideal para a mastopexia com prótese. Legal. Então acaba reduzindo e colocando prótese. Sim, Costuma fazer isso. E você costumamos. só evita em casos onde a mama é realmente muito grande, né? Sim, Justamente porque acaba sendo uma cirurgia maior e aumenta
como a gente sabe, o potencial de complicação, né? Melhor Exatamente. eventualmente deixar para colocar a prótese num segundo momento, né? Exatamente. Bom, tem a pergunta aqui da Stephanie, ela pergunta se até eu vou aproveitar a pergunta dela para saber quais os tipos de prótese que você usa preferencialmente, alta, super alta, que explicasse o que significa isso para os pacientes. E ela está perguntando se a prótese de poliuretano, se ela é mais leve, né? E outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, se você está empolgado com essa nova geração de prótese que estão se propondo a trazer, que são próteses que têm o mesmo volume com menos peso, né? Então, eu gostaria de falar que você falasse dos materiais, formatos de prótese que você dá preferência no uso. Sim. Bom, a gente pode começar então falando do formato da prótese. Eu gosto, a prótese que eu gosto muito de usar e uso em cerca de 70, 80% das pacientes é a prótese redonda com o perfil alto. Algumas vezes há uma indicação aos pacientes mais baixas, com tórax largo, da prótese extra alta, mas é a minoria dos casos. Em algumas pacientes que têm a distância do mamilo até o sulco inframamário, aquela dobrinha debaixo da mama muito curta, ou pacientes muito magras, que têm pouco tecido mamário, eu gosto de usar também a prótese anatômica. E é cerca de 10 a 20% dos casos. A textura é um Entendi. outro ponto importante. A gente Certo. gosta de usar a microtextura. Existe a nanotextura, a prótese lisa, a nanotextura, a microtextura, a macrotextura e o poliuretano. Eu tenho uma preferência pela microtextura, porque é uma prótese, é uma textura que estabiliza a mama e não tem os problemas da macrotextura e poliuretano. Também estou começando a usar a nanotextura, que é uma prótese nova. É aquela prótese que tem um chip dentro dela, né? Os pacientes Certo. conhecem assim. Porém, é uma prótese que precisa de alguns cuidados a mais durante a cirurgia tem que ser um pouco adaptada a ela, porque ela sendo praticamente uma prótese lisa, ela pode se deslocar com mais facilidade, ela é menos estável. Mas pode ser usado sim, só que a cirurgia tem que ser adaptada a ela, como eu falei. Uma das adaptações, por exemplo, é fixar a parte inferior da mama, o sulco inframamário, para que essa Entendi. prótese não desça. Bacana. Então, é uma adaptação da técnica cirúrgica por conta desse tipo de prótese, né? Eu particularmente não gosto de usar essa marca, né? Quer dizer, não é que eu não gosto, eu nunca usei e justamente pela necessidade dessa adaptação, Sim, eu já vi muitos cirurgiões acabarem se complicando em vários sim, casos por conta do uso dela. E eu não sei bem ao certo, mas essa própria marca, que é a marca conhecida como a marca do chip, sim, ela mesma já tem agora o próprio produto sem o chip, sim, porque parece que ele dá um problema na hora da ressonância, alguma coisa nesse sim, sentido. Então, quer dizer, ela veio com muita força, né? Imagina uma prótese que tem o chip, né? Ela pode ser identificada ali, né? Então, gerou uma muita especulação em cima de como evoluiria isso e tal. E eu realmente fiquei só de espectador e, sinceramente, as marcas que eu estou usando, estou muito contente. Então, não quis fazer esse tipo de mudança nas minhas técnicas para me adaptar ao material, né? Então, evitei de usar essa marca, né? sim. Tem, Você me perguntou, Rodolfo, sobre as próteses, né, mais leves, né? Ainda não uhum, começamos a usar, mas a expectativa é grande. É uma novidade, é a tecnologia chegando. Acho que pode sim agregar. E a participante aí da live que solicitou sobre o poliuretano, uhum, na verdade ela não é mais leve, é uma prótese normal, só que ela é revestida por uma espuma de poliuretano.
A Isso. grande vantagem dela é que ela é uma prótese super estável e que dá Adere bem aos menos, tecidos, né? adere bem aos tecidos, exatamente, por ela ter essa Legal. espuma, né? Imaginem uma espuma revestindo a prótese, e ela dá estatisticamente menos contratura capsular. Isso. Porém, não é a É, minha prótese de escolha, eu não não é a sua gosto, preferência. não. Eu particularmente, quando eu uso submuscular, eu uso a texturizada, né, da, da Silimed mesmo, né, não tem nenhum Uma conflito boa de prótese, interesse, boa é prótese. porque, porque acho que a galera que está assistindo não são médicos, então eu não quero influenciar ninguém a comprar esse tipo de material, mas eu acho uma boa prótese. E quando eu uso por cima do músculo, pela estabilidade que a prótese dá, eu gosto de usar poliuretano da mesma marca, né? Até Ah, tem sim. que falar que é essa marca porque ela é uma das únicas no mundo que fabricam, né? Só tem ela e a alemã que Sim. fabricam poliuretano. Inclusive, ela é Então, uma prótese que é usada nos Estados Unidos, né, Rodolfo? isso, é uma prótese de exportação. Aprovada lá, né? Sim. Isso é bem legal. Aqui sobre o Fast Track Recovery, aquela recuperação rápida, a Adriana está perguntando se você já orienta isso no hospital, como que funciona? Essa orientação dos movimentos do pós-operatório, que mudou. Antes a gente falava para o paciente não se mexer e os conceitos mudaram. Hoje a gente pede algo diferente para a paciente. Como que você orienta? Ela está perguntando se você ensina isso ainda no hospital. Como que Sim. funciona? Um dos passos fundamentais para o sucesso da recuperação rápida é a educação da paciente. Então, antes da cirurgia, já no consultório, a paciente recebe a orientação. E sim, precocemente, eu diria assim, 2 horas e meia a 3 horas, no máximo, após a cirurgia, eu passo e vejo a paciente, ela levanta e faz pela primeira vez esse movimento. É importante que faça precocemente, para evitar que a musculatura se contraia, que forme uma contratura. E, na verdade, a prevenção disso é que causa menos dor. É um dos fatores mais importantes. Então, é muito simples, muito simples. A paciente levanta os braços na minha frente, eu acabo levantando os braços como modelo, né? Ela segue o exemplo, faz esse movimento 3 vezes e pronto, está feito. No primeiro momento pode até doer um pouquinho, mas logo em seguida elas Bacana, percebem a diminuição da dor. legal. Então, sim, Adriana, começam as orientações e os movimentos já no hospital. Legal, bacana. O Vitor, nessa mesma linha de pergunta aqui, que é da recuperação rápida, que é o Fast Recovery, né? Ele pergunta se a técnica pode ser submuscular ou subfacial, subglandular. Essa é uma boa Sa- pergunta. Saudoso Dr. Vitor aí, Ah, o aparecendo aí. nosso grande amigo, Isso, claro. nosso colega, amigo, irmão, Isso. somente para o plano submuscular, a técnica de dual plane 1 foi desenvolvida para essa técnica. Porque as outras técnicas, a subfacial, a subglandular, elas acabam causando Já, menos dor, né? já dói E menos. dói menos. Mas eu acho que é importante incorporar a mudança que alguns movimentos a gente pode sim liberar as pacientes para fazer, por exemplo, lavar o cabelo, levantar um Uhum, pouco os braços, mesmo sendo subglandular ou subfacial. Eu acredito, eu tenho feito isso, né? Embora a maioria das entendi. pacientes seja no dual plane ou submuscular. Uhum. Porque o grande medo da gente era se a paciente fizesse movimentos que pudesse ter algum tipo de complicação, que Sim, a um prótese hematoma, fizesse atrito, viesse a sangrar. Então, exatamente. esse tipo de orientação que você tem dado atualmente para o paciente se mexer na sua prática, você notou que aumentou o número de complicação? De hematoma, alguma coisa ou não? O que você tem para falar? Na verdade, diminuiu, né, o número de hematomas, que é a principal preocupação. Porque durante a cirurgia, uma pequena modificação, a cirurgia basicamente 98%, 99% é o que eu, você, Rodolfo, o Vitor, aprendemos lá no Hospital Brigadeiro, que é a técnica do dual plane 1.
Porém, tem umas pequenas modificações, né? Uma muito importante é a tal da hemostasia prospectiva, que você vai incisando o músculo, mas já anteriormente a isso você já vai cauterizando os vasinhos que você vai visualizando. Então, você acaba fazendo a cirurgia sem nenhum sangramento. Não, o campo cirúrgico fica seco. E isso causa menos reação inflamatória e menos dor no pós-operatório. As costelas são manuseadas com muito cuidado, com muito carinho, sabe? O afastador não bate, não, porque isso também vai causar dor no pós-operatório. E são essas pequenas modificações que vão levar ao sucesso da técnica. Legal. Uhum. Então, sim, o Dr. Vitor, né, respondendo, é lógico que ele perguntou para agregar na nossa aula aqui, mas a gente Boa usa pergunta. no submuscular, exatamente, o Fast Recovery. A Camila Karen, ela trabalha com pós-operatório, ela fala que já usa nos pacientes que ela cuida, esse tipo de técnica, quando os médicos liberam, né? A Mariana está perguntando se mesmo com a redução, é um assunto que a gente até falou, mas só para a gente repetir, que mesmo com a redução da mama é usado prótese? Precisa usar? Como que a gente chega a um consenso do que vai, como tratar aquele caso de uma mama grande, né? Vai reduzir, dá para colocar prótese, dá para ficar sem prótese? Qual seria a diferença final colocando ou não colocando prótese? Bom, eu acho que pacientes, como conversamos, com mama muito volumosa, em que deve ser feita uma grande ressecção de glândula, essa cirurgia é mais arriscada do ponto de vista de complicações. Eu prefiro somente fazer a redução e, se for necessário, num segundo tempo cirúrgico, pode ser colocada uma prótese. Acaba que a maioria das pacientes ficam satisfeitas e não desejam colocar a prótese. E, na verdade, essas pacientes que têm a mama muito grande e volumosa, elas já não querem colocar a prótese. Porém, pacientes que têm muita flacidez, alguém aqui citou ex-obeso, né? Então, essas são pacientes muito interessantes para fazer a mastopexia com prótese no plano submuscular e usando a tal da alça muscular para Também. fixar a prótese, para sustentar a prótese. Legal, legal. Acho que foi a Adri que perguntou sobre mama pós-obesidade, onde a gente tem muito excesso de pele, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho da cirurgia nessas pacientes, com ênfase nessa. Eu queria que você tentasse explicar um pouco melhor para os pacientes entenderem essa variante técnica que a gente está fazendo atualmente, que é essa alça muscular. Que você tentasse falar, né? Porque a gente usa bastante isso hoje em dia e principalmente nesses pacientes pós-obesidade, né? Sim, a alça, na verdade, é uma modificação da técnica do dual plane 1. A gente, no dual plane 1, incisa a parte inferior do músculo peitoral, ali na dobrinha da mama. Ocorreu que um cirurgião observou, um cirurgião do Paraná, inclusive, observou que se nós deixarmos uma pequena alça de músculo nessa parte inferior e na lateral, essa alça acaba fazendo uma sustentação da prótese, né, como eu falei, jogando essa prótese um pouquinho mais para cima, um pouco mais medial, e acaba que a maior prova que realmente ela funciona é que as cicatrizes do T, principalmente a cicatriz vertical, ela apresenta uma melhor qualidade nessa técnica. Por quê? Porque a alça sustenta a prótese e tira o peso da cicatriz, tira a tensão da cicatriz. E nós sabemos, né, como cirurgiões plásticos, que quanto menor a tensão, melhor a qualidade da cicatriz. É um fator muito importante. Bacana, bacana. Vamos ver aqui, a Eduarda, ela está perguntando se após a colocação da prótese, existe algum tempo estipulado em que a paciente pode apresentar alguma rejeição? Normalmente, o que as pacientes chamam de rejeição é a infecção, né? O paciente fez a cirurgia, normalmente
no sétimo, oitavo dia começa com vermelhidão na mama, com mal-estar, com febre. Isso seria um quadro de infecção. Tem que ser tratado com antibiótico e, se não resolver, tem que retirar a prótese e recoloque-se depois, né, de alguns meses. Mas o organismo rejeitar a prótese de silicone é algo muito, muito raro e que a gente nem considera. Porém, essa infecção ocorre no início, geralmente na segunda para a terceira semana. Legal. Eu concordo com o que o doutor Eduardo falou agora, que a gente às vezes até usa o termo rejeição, né, de uma maneira errada, e na verdade ela pode ser uma infecção ou um acúmulo de líquido, um seroma, né, Exato. um, um hematoma que ficou, ele se organizou e vazou depois, e aquilo aparentemente ele trata-se de uma reação inflamatória ali dentro, e o primeiro termo a ser utilizado às vezes é como se fosse rejeição, tá rejeitando a prótese, né? E outra maneira que eventualmente a gente chama rejeição, mas que o nome correto seria contratura capsular, que é quando a prótese ela começa a endurecer no organismo da pessoa, podendo levar à dor e à deformidade, né? Então daí a gente acaba usando o termo rejeição para resumir isso, mas o correto justamente é que cada um tem um nome próprio para isso, né? A Thalita está perguntando se fazendo o Fast Track Recovery lá, a recuperação rápida, se dá para voltar para a academia mais rápida. E, e a Cat está perguntando se dá para fazer esses movimentos para quem faz mamoplastia também. Bom, a primeira pergunta é um pouco mais rápido. Normalmente eu liberava os pacientes com 3 meses, né, para fazer um treinamento funcional, e agora eu libero com 60 dias. Ou seja, no início, no primeiro mês, você pode movimentar livremente os braços, mas não vai fazer esforço físico. Com 30 dias pode andar de bicicleta, pode fazer caminhadas, e com 60 dias, né, de uma forma progressiva, pode começar a academia sim. A recuperação rápida não pode ser feita em pacientes com o T da cicatriz. Realmente aí não tem jeito, aí requer todo aquele cuidado de restrição de movimentação com membros superiores para que não haja a deiscência, a abertura dos pontos, né? Infelizmente não é possível. Isso. Tem uma pergunta da Magali. É, tem diferença para prótese de mama e para mamoplastia, né? Mas a pergunta dela provavelmente se depois da cirurgia pode fazer drenagem linfática. Deve começar a fazer drenagem linfática, isso. Bom, isso varia, né, de cada de paciente para paciente, até de cirurgião para cirurgião. Uh, eu já usei mais a drenagem linfática, usava rotineiramente. A recuperação rápida, ela dispensa a drenagem linfática, porque a movimentação dos braços fazem essa drenagem naturalmente. E quando enxertamos a mama com gordura, o que é muito comum nos dias atuais, no final da cirurgia a gente acaba enxertando um pouquinho de gordura no polo superior, melhorando o formato da mama, corrigindo, melhorando a simetria, também não pode ser feita a drenagem linfática. Agora, excetuando essas duas situações, pode ser feito sim, e quando é feito, geralmente fazemos precocemente, nas primeiras 24 horas, a primeira sessão. Bacana. Então, essa pergunta acabou puxando uma outra. Gostaria que você falasse do uso da gordura nas cirurgias de mama, né? Sim, isso sofreu uma grande reviravolta, né, Rodolfo? Quando nós estávamos na residência, era proibido colocar gordura na mama. Se nós fizéssemos isso naquela época, a gente ia ser expulso, né, da sala de cirurgia do centro cirúrgico. Com moratórias nos Estados Unidos, proibindo isso. E mudou de tal forma que hoje é usado livremente e é usado inclusive nas reconstruções pós-câncer de mama. Na cirurgia estética é muito comum, seja com prótese, sem prótese, nas mamas redutoras. No final da cirurgia, você utiliza uma gordura que você fez uma lipo na lateral, do tórax ou na axila, ou mesmo
eu acabo lipoaspirando o abdômen da paciente muitas vezes e coletando um pouco de gordura para melhorar o formato da mama. Eu acho que eu faço isso em mais da metade das pacientes hoje em dia. Legal. Ajuda a melhorar o formato, né? E Exatamente. eventualmente ajuda a melhorar, corrigir assimetrias grandes, né? Mamas que são muito diferentes, ajuda a aproximar com gordura. Legal, bacana. É, quem é uma pergunta da Adri aqui, da Adriana. Quem escolhe, pergunta boa, quem escolhe o tamanho da prótese? O paciente ou o profissional? Isso é uma escolha conjunta. As pessoas são muito diferentes. Tem pacientes que chegam e falam, eu quero colocar uma prótese de 300 ml. Tem outras pacientes que chegam na consulta, não, eu vim ouvir a opinião do senhor. Na verdade, é uma escolha conjunta. Nem sempre é tão fácil chegar a esse volume e, e há uma preocupação que a paciente não fique satisfeita, que acha muito pequeno, acha muito grande. Então, é algo que deve ser meticulosamente trabalhado. Bom, a gente avalia, né, começa avaliando a expectativa da paciente, o desejo dela, depois, tecnicamente, a gente avalia a altura, o tamanho do tórax, o tamanho dessa mama que ela possui, aqueles fatores, né, aquelas 5 medidas do Tebbets, né, a base da mama é um fator muito importante, a distância da areola até o mamilo, a flacidez, a qualidade de pele. Temos até uma tabela que às vezes a gente usa, mas que acaba que com o passar dos anos a gente já sabe ela na cabeça, decora e não precisa mais dela, né, Rodolfo? Uhum, E a gente acaba sempre sugerindo um volume, mas com uma margem para cima e para baixo. entendi. Ah, por incrível que pareça, essa hora passou super rápido. Acho que nós temos mais uns 3 minutos, né? Então vão ser poucas perguntas agora. Daqui a pouco a gente já começa a se despedir e agradecer, né, novamente a presença do Dr. Eduardo. Queria fazer uma pergunta para você no sentido assim, as pacientes, elas às vezes chegam no consultório com um desejo de ter uma mama mais natural, com o colo mais natural ou com o colo mais marcado. Como que o profissional, nesse momento, ajuda ela a entender qual que é a diferença de um e de outro e o que, que seria melhor para o caso dela? Ou seja, o que, que a gente faz para deixar o colo mais marcado ou mais natural? Muito bem, isso realmente é algo que é muito comum. Tem pacientes que querem realmente um colo marcado e outros pacientes que querem um resultado muito natural, de forma que coloquem um biquíni e ninguém perceba que ela colocou prótese. Bom, resultados mais naturais estão mais associados ao plano submuscular. Resultados, um colo um pouco mais marcado, chamado resultado um pouco mais artificial, ao plano subfacial ou subglandular. Se a paciente quer um colo mais marcado, a gente pode aumentar um pouquinho o volume da prótese. Né? Vamos ter a prótese vai se apresentar mais. Né? Resultados mais naturais a gente consegue também colocando gordura na transição da prótese, né, para o corpo da paciente, nos limites da prótese. Então existem sim ferramentas que nos permitem essa variação. O Bacana, que é legal. hoje né, o que está na moda, eu diria, que a gente vê com maior frequência, solicitam resultados mais naturais, inclusive próteses até menores do que já foi 5, 7 anos atrás, eu acredito. Eu observo isso, pelo menos na minha prática, no meu dia a dia. Entendi, bacana. Eduardo, estamos caminhando aqui para os 10 segundos finais, está acabando ali. Eu gostaria de agradecer novamente a tua presença e o convite que você ter aceito.